Então tá, pessoal. Vamos lá. A trigonometria, ela vai estudar somente as relações existentes entre os ângulos e os lados de um triângulo, tá? Nós vimos a trigonometria lá no primeiro ano de modo mais superficial. Nós vimos o que era a trigonometria no triângulo retângulo, que vocês já haviam visto no nono ano, e a existência do ciclo trigonométrico. Agora nós vamos voltar tudo, tá? A gente vai ver toda a trigonometria de novo e com mais detalhes, com mais coisinhas e mais aprofundadamente, tá bom? Então a gente sempre começa a trigonometria, pessoal, com o quê? Com a trigonometria no triângulo retângulo, com as razões trigonométricas existentes dentro de um triângulo retângulo, tá bom? Aqui nós temos que cuidar algumas coisinhas. Por exemplo, ó, as relações de seno, de cosseno e de tangente, as razões seno, cosseno e tangente, elas são referentes a quem? Elas são referentes aos ângulos do meu triângulo. Ou seja, dependendo do ângulo em que eu estou, a minha relação vai mudar, tá ok? Mas o que não muda é o modo de escrever essa relação. Por exemplo, ó, o seno. O seno sempre vai ser a razão entre o cateto oposto ao meu ângulo dado, ou seja, o cateto que está na frente do meu ângulo, e a minha hipotenusa. Ó, aqui eu peguei como exemplo o alfa. Então, quem é o cateto oposto ao alfa? Aquele cateto que está na frente dele, vai ser o A. E a hipotenusa, ou seja, o seno vai ser quem? A razão entre o A e a minha hipotenusa. Eu tenho quem mais? Eu tenho o cosseno, gente. O que é o cosseno? Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Ou seja, é a razão entre o cateto que está junto do meu ângulo, tá? O cateto que forma o meu ângulo juntamente com a hipotenusa e o valor da minha hipotenusa. No caso do alfa, quem vai ser o cosseno? Cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o H. Tudo bem? E a tangente, como é que eu vou escrever a tangente? A tangente sempre é quem, pessoal? Sempre é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, tá bom? Então, Álvaro, como é que eu vou usar? Como é que eu vou saber que eu vou usar seno, que eu vou usar cosseno, que eu vou usar tangente? Tudo vai depender da tua situação, do teu triângulo, de quais são as informações que o teu triângulo trouxe, tá? E o que ele está procurando. Outra coisa, gente, vocês têm nessa parte inicial da trigonometria o que? Vocês têm a tabela trigonométrica básica do 30, do 45 e do 60, que é o que a gente chama de arcos notáveis de primeiro quadrante, tá bom? Então, assim, ó, 85% dos exercícios que tu vai resolver envolvendo trigonometria no triângulo retângulo vão ser relacionados a esses ângulos, do 30, do 45 e do 60, tá? Então, vai chegar num ponto que tu vai acabar decorando essa tabela, certo? Mas em alguns vestibulares ela é dada, em outros ela não é dada, tá bom? Em Santa Catarina, só a CAF que não dá essa tabela. A UFSC e a UDESC, elas fornecem essa tabela trigonométrica aqui, tá bom? Então, como é que vai funcionar, gente? Olha só. Se eu te peço para determinar o valor de x e de y nesse triângulo retângulo aqui, ó. Eu quero saber o quê? Quais são os valores de x e de y, tendo como base esse cateto aqui. Esse cateto, ele é em relação ao 30 graus, o quê? O cateto adjacente, certo? Então, como é que vai funcionar isso? Ó? Eu tenho o cateto adjacente e eu tenho um ângulo de 30 graus. E eu quero encontrar o x e o y. Nota que o x ele vai ser quem? Ele é o cateto oposto ao meu ângulo e o y vai ser quem? O y é a minha hipotenusa, tá bom? Então, ó, se eu quero achar o valor do x, ok? Eu vou fazer o que, ó? X é o cateto oposto, 5 raiz de 2 é o cateto adjacente. Então, vou escrever o que? A razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente do meu ângulo de 30 graus.
Tudo bem? Então, ó, tangente vai ser quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 vale quanto, pessoal? Vale raiz de 3 sobre 3. Igual a quem? A x sobre 3 raiz de 2. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado, faz meios pelos extremos. Você vai ter o quê? 3x igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 3. Portanto, multiplicando aqui, eu vou acabar tendo o quê, pessoal? Eu acabo tendo... só uma coisinha aqui. Eu acabo tendo o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3, que fica raiz de 6. Nota, 3 estão multiplicando, vai passar dividindo. Eu posso cortar esses dois 3. X acaba sendo quem? Apenas o raiz de 6. Ok? Então, olha só. Achei o x usando a tangente. Eu quero achar o y agora. Nota que o y, ele é quem, gente? O y é a minha hipotenusa. E eu tenho quem como base? Eu tenho o cateto adjacente. O que eu posso fazer, então, para encontrar esse valor de y? Qual é a razão trigonométrica que envolve cateto adjacente e que envolve a hipotenusa? Acaba sendo quem? Acaba sendo o cosseno. Então, cosseno de 30 vai acabar sendo quem? Cateto adjacente, que é o 5 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é y. Cosseno de 30 vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2, igual a 5 raiz de 2 sobre y. Tudo bem? O que a gente faz? Multiplica cruzado. Raiz de 3y é igual a 10 raiz de 2. Nota, raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Vou ficar com o quê? Com 10 raiz de 2 sobre raiz de 3. Fiquei com raiz no denominador. O que eu preciso fazer? Racionalizar. O fator racionalizante é quem? É o próprio raiz de 3. Portanto, o y vai ser quem? 10 raiz de 6 sobre 3. Ok? Fechou? Entendido aqui, gente? Alguma dúvida? Não? Então tá, prosseguimos. Existe, gente, um caso especial, tá, dentro da trigonometria no triângulo retângulo, que é o que a gente chama de triângulo composto. O que é esse triângulo composto, gente? É um triângulo retângulo, tá, que ele tem um outro triângulo dentro dele. E esses dois triângulos, ambos são retângulo, tá? E eles estão com ângulo de 30 graus e com ângulo de 60 graus. O que acontece? Como isso é muito recorrente, esse tipo de exercício é bem recorrente, existe um macete para ganhar tempo para resolver ele. Tá? Você vai imaginar o seguinte, ó, o teu ângulo de medida, o teu ponto de partida vai ser o quê? Vai ser aqui nesse triângulo com o ângulo de 60 graus. Tá? Tu vai considerar que o ângulo de 60 graus é o teu ponto de partida. O que vai acontecer? Esse cateto menor aqui, tu vai chamar de x. Tu vai considerar que esse cateto aqui mede x. Tá bom? O que acontece? Se esse lado menor do meu triângulo mede x, esse lado aqui, que vai do ponto D até o ponto C, ele vai medir quanto? Ele vai medir 2x. Ele mede o dobro desse comprimento aqui. Tudo bem? Consequentemente, esse comprimento todo aqui vai medir quanto? Vai medir 3x. Tá? E a altura do meu triângulo retângulo vai medir quanto? Ela vai medir raiz de 3x. Ou seja, essa medida aqui, pessoal, essa medida desse cateto menor aqui, é que vai ser a minha base. Eu consigo achar todas as medidas dos outros lados do meu triângulo, das outras partes, todas com base em quem? Todas com base nesse pedacinho aqui. Álvaro, vai funcionar sempre? Vai funcionar sempre, desde que o meu triângulo seja retângulo, tá? E ele tenha como base quem? O ângulo de 60 graus e o ângulo de 30 graus. Se eu tiver ângulos que são diferentes, essa relação não vale.
Aí eu preciso usar outras relações. Ou eu vou usar a tangente, ou eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Tanto faz. Nesse tipo de caso, nessa situação aqui, é válido, funciona, pode ser assim, tá bom? Outra coisa, gente, é importante vocês lembrarem que, como eu estou falando de triângulos que são triângulos retângulos, eu posso sim usar o teorema de Pitágoras à vontade, não tem problema nenhum, tá? Não precisa ficar só em cima das razões trigonométricas. Então, como é que funcionaria um exercício com uma problemática dessa? Você poderia ter isso aqui, ó. Determinar x, y, z e w no esquema a seguir. Olha só, é legal porque já veio o valor de quem? Já veio o valor dessa unidade menor aqui, que é a minha unidade de referência. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente seguir as ideias que foram apresentadas antes. Ó. Eu sei que esse pedaço aqui vale x, então esse pedacinho aqui vai valer quanto? Vai valer o dobro, vai valer 2x. Então, se aqui vale 2 raiz de 3, significa que o w vai ser quem? Vai ser 2 vezes raiz de 3, que vai ser quanto? 4 raiz de 3. Ok? Ó, o x é a minha altura. Como é que eu calculo a altura? X vezes raiz de 3. Então, se eu pegar no 2 raiz de 3, que está no lugar do x, e multiplicar por raiz de 3, que foi a relação estabelecida anteriormente, você ia ter o quê? 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 2 vezes 3, que é 6. Ok? Então, eu já determinei quem? Eu já determinei o valor do x e o valor do y. Ah, Álvaro, mas se eu quiser determinar o valor do... Aliás, determinei o valor do x e do w. Se eu quiser determinar o valor do y e do z, precisa usar as relações trigonométricas? Não, não precisa. Você pode aplicar direto o teorema de Pitágoras. Tá? Por quê? Eu já tenho as medidas dos meus catetos. Para achar o y, eu já sei que aqui vale 6 e aqui vale 2 raiz de 3. 6 e 2 raiz de 3. Aplica o teorema de Pitágoras, você vai ter o quê? Que y vale 4 raiz de 3. Opa. Se eu quiser achar o z, o w vale quanto? O w vale 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 fica 6 raiz de 3. Esse cateto vale 6 raiz de 3 e essa altura vale 6. Aplicando o teorema de Pitágoras, z vai ser quanto? Z vai valer 12. Tudo bem? Então, o que acontece, gente? Muitas vezes você vai precisar usar sim o teorema de Pitágoras. E está tudo certo, não tem problema. Tá? São muitos exercícios que, no meio da resolução, você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida até aqui? Não? Se tiver com dúvida, abre o áudio, pergunta e desliga, não tem problema. Ninguém se manifestou, prosseguimos. Gente, agora o negócio vai começar a ficar massa. Olha só que bonitinho, ó. O pinguelinho fica se mexendo ali. Ó, fica subindo ali o negocinho. Gente, agora, essa primeira parte que nós vimos ali da trigonometria no triângulo retângulo, ela tá lá no livro 1. Por que que eu não tinha mexido na trigonometria ainda? Porque o material de vocês, ela traz um pedaço da trigonometria no livro 1 e o outro pedaço no livro 2 e o resto no livro 3. Então, o que que acontece? Já que nós estamos falando de trigonometria, vamos falar tudo ao mesmo tempo, tá? E o que que acontece? Quando nós vamos falar de trigonometria, a gente tem que ter muita certeza do que nós estamos falando. Principalmente saber qual é a diferença entre arco e entre ângulo. Por quê? Porque, como nós estamos falando de relações que são diretamente ligadas a ângulos, muitas vezes tu pode acabar confundindo um arco com um ângulo, tá bom? Então vamos lá. O que é um ângulo, gente? Ângulo é a abertura existente entre duas retas concorrentes, tá? Se nós olharmos aqui na circunferência, ó, eu tenho os dois raios.
Os dois raios são dois segmentos que eles são consecutivos, mas eles são provenientes de duas retas concorrentes, tá bom? Então, o que que acontece? O ângulo, pessoal, é a abertura existente entre esses dois segmentos. É essa aberturinha aqui. Isso aqui é o meu ângulo, tá? Essa região aqui é o que eu chamo de região angular. É a região delimitada pelo ângulo. E o que que é o arco? O arco, pessoal, é a parte da circunferência que ela é delimitada por dois raios e pelo ângulo central. Então, o arco, gente, é esse pedacinho vermelho aqui que está se mexendo, ó. O que que acontece? O arco é o pedaço da circunferência delimitado por dois raios. E esse arco, ele está diretamente ligado a quem? Ele está diretamente ligado a esse ângulo central aqui. Tá bom? Então, sempre que eu falo em ângulo, gente, ângulo é a abertura entre duas retas ou entre dois segmentos de reta. O arco é o pedaço da minha circunferência que é delimitado pela abertura de dois raios em função de um ângulo central, tá? Então, essa é a diferença entre uma coisa e outra. E o que que acontece? Quando a gente está falando de trigonometria, a gente tem que entender que existem dois sistemas de medida. Na verdade, existem três. Existem três sistemas de medida de ângulo, três unidades de medida de ângulo, que são os graus, são os radianos e são os grados. Os grados não são tão utilizados no Brasil, tá? Eu, Álvaro, praticamente nunca vi um exercício aqui que fosse de um material no Brasil que envolvesse um ângulo medido em grados, tá? Mas graus e radianos são as duas unidades mais comuns, tá bom? Por quê? Porque, olha só, a trigonometria ela é tão específica, ela é tão fechada, que você tem uma unidade de medida de ângulo que é exclusiva dela, que funciona só para ela, que são os radianos. E você tem os graus, que é uma unidade de medida de ângulo genérica, que serve para todo mundo. O que vai ser um grau, pessoal? Um grau vai funcionar assim, ó. Tu vai considerar que tem uma circunferência, tá? Uma circunferência com um raio qualquer. E tu vai dividir essa circunferência em 360 partes iguais. Cada grau, ou um grau, vai ser o quê? Vai ser a abertura de cada uma das partes que tu dividiu aquela circunferência em 360 partes iguais, tá bom? Então, o grau, ele é uma unidade de medida de ângulo genérica, que funciona sempre, funciona para todo mundo. Agora, os radianos, eles são uma unidade de medida de ângulo diferente, tá? Como é que vai funcionar a unidade de medida de graus em radianos? Tu vai pensar assim, ó. Tu vai considerar uma circunferência de raio unitário. Então, para que eu tenha algo medido em radianos, eu já vou ter que considerar o quê? Eu já vou ter que considerar que a minha circunferência tem raio unitário, ou seja, a minha circunferência vai ter raio 1, tá? E o que vai ser o radiano? O radiano é a unidade de medida de ângulo que vai ser dada em função de quem? Em função do comprimento do arco que é delimitado pelo ângulo central. Ou seja, pessoal, eu só posso dizer que arco é a mesma coisa que ângulo, que o arco é igual ao ângulo, quando eu estou falando de radianos. Se eu estiver falando de graus, eu não posso falar isso, tá? Então, o que são os radianos? Novamente, é a unidade de medida de ângulo que ela se baseia em quem? Ela se baseia no comprimento do arco delimitado pelo ângulo central, ok? E como é que funciona essa unidade de radianos? Como é que eu consigo delimitar os radianos? Como é que eu consigo enxergar eles? Os radianos vão funcionar da seguinte forma, ó. Como eu tenho o tamanho do ângulo em função do arco delimitado por ele, eu vou ter que pensar o seguinte, bom, o arco tem comprimento, circunferência tem comprimento. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é o quê? É 2πr.
Se eu estou falando de radianos, eu tenho o quê? Eu tenho o raio sendo 1. O raio é uma unidade. Você tem o raio unitário. Então, o que vai acontecer? Se o meu raio vale 1, substituindo o 1 na minha relação, na minha fórmula do comprimento da circunferência, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o comprimento total dessa circunferência vai ser o quê? Vai ser de 2π, certo? Então, em radianos, o comprimento todo da circunferência vai ser 2π. E o que acontece? Eu acabo tendo uma analogia. Por quê? Eu chego nessa relação aqui, ó. Bom, a volta toda, quando eu estou falando de radianos, vale 2π. Ela mede 2π. E a volta toda em graus mede quanto? Mede 360 graus. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que na trigonometria, no mundo da trigonometria, quando eu estou falando de ângulos, se eu falo assim, ó, que eu tenho um ângulo de 2π, significa o quê? Significa que eu tenho a volta toda, que eu acabo tendo os 360 graus. E se eu tenho apenas um ângulo de π? Se eu tenho apenas um ângulo de π, significa que eu tenho uma meia volta, que eu tenho um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, a partir de agora, você passa a ter uma analogia, você passa a ter uma relação entre as duas unidades de ângulo, entre graus e entre radianos. Se eu falo assim, ó, que eu tenho 2π, um ângulo de 2π significa que eu tenho a volta completa, que eu tenho 360 graus. Se eu tenho um ângulo de π, significa que eu tenho uma meia volta, ou seja, eu acabo tendo 180 graus. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Então, prossigamos. Olha só. Importante, importantíssimo isso aqui, ó. É chamado de um rad o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o delimita, ou seja, mede uma unidade de comprimento. Sempre que eu falar em um rad, pessoal, vai ser o quê? Vai ser um arco que ele tem o mesmo comprimento do raio que o delimita, tá bom? Um rad é um arco que tem o mesmo comprimento do raio que delimita ele. E qual é o ângulo central de um arco de um rad? O ângulo central de um arco de um rad é o quê? É aproximadamente 57,3 graus, tá bom? Então, um radiano, por assim dizer, ele vai medir o quê? Ele mede aproximadamente 57,3 graus de abertura, tá bom? Álvaro, mas se eu tivesse assim, ó, eu tivesse 2 rad, como é que funcionaria? Se eu tivesse 2 rad, você teria o quê? Você teria um ângulo de aproximadamente 114,6 graus, tá bom? Então, o rad, gente, ele é fundamental e ele aparece bastante nas questões de trigonometria, tá bom? Sempre que aparecer, por exemplo, seno de 2, seno de 3, aparecer não um ângulo, não um arco que esteja em radianos, mas aparecer um número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 6, significa o quê? Significa que eu estou falando de seno, de cosseno e de tangente de rad, de arcos rad, que são arcos que medem aproximadamente 57,3 graus. Ok? Fechou? Então, como nós temos essas duas unidades de medida de ângulo, eu tenho que saber trabalhar com elas. E eu preciso fazer o quê? Muitas vezes eu preciso fazer as conversões de uma coisa para a outra. Como é que vai funcionar isso, gente? Olha só. Se eu vou fazer a transformação de graus para radianos, como é que eu posso fazer essa transformação? Basta que tu utilize o quê? Basta que tu utilize a regra de 3 simples, bem direta, bem bonitinha. Como é que vai funcionar isso? Ó? Você vai lembrar do quê? Eu quero transformar 30 graus em radianos. Então, tua referência, tua base vai ser quem? Vai ser a 180. Tu vai lembrar do quê? Ó?
que 180 vale π, assim como 30 graus vale x. Se é uma regra de 3 simples, ela é diretamente proporcional. Multiplica cruzado. Você vai ter o quê? 180x igual a 30π. Nota, 180 está multiplicando, passa dividindo. Simplificando 30π sobre 180, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo que x vale π sobre 6. Beleza? Então, se eu vou fazer a transformação de graus para radianos, basta fazer o quê? Basta aplicar a regra de 3 simples, que vai funcionar bonitinho. Eu vou conseguir ter essa transformação. Beleza? E se eu for fazer o contrário? Se eu for transformar de radianos para graus, como é que eu vou fazer essa transformação? Eu já tenho a minha expressão em função do π, certo? Eu já vou ter a minha expressão em função do π. O que acontece? Eu vou substituir o π por 180. No momento que eu troco π por 180 graus, o que eu faço? Eu acabo resolvendo os cálculos que aparecem aqui. Ó, 5π sobre 3. Se eu trocar π por 180, eu vou ter o quê? 5 vezes 180. 5 vezes 180 dividido por 3. 5 vezes 180 dá 900. 900 dividido por 3 e vai dar 300 graus. Ok? Belezinha, gente? Tranquilo? Meus queridos, olha só. Nós vamos parar por aqui agora, tá? Eu vou parar a gravação nesse momento. Deixa eu parar aqui. Pronto.